Oi pessoal, tudo certo? Professor Júnior do canal Ciência Exata aqui. Hoje eu vou iniciar com vocês a temporada de 2020 de matemática do canal Ciência Exata. Eu vou começar com uma prova da VUNESP, da Câmara Municipal de Mauá, para o cargo oficial legislativo que aconteceu no mês passado, então a prova bem recente da VUNESP. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, que nesse ano nós vamos ter muitas novidades relacionadas a português, matemática e também raciocínio lógico. Vamos lá! Vamos começar pela primeira questão de matemática da prova, que é a questão 21. Antes de mais nada, pause o vídeo e tente resolver antes. Vamos lá! Para determinado filme, a bilheteria de um cinema vendeu 150 ingressos ao preço normal e 65 ingressos ao preço de meia entrada, ou seja, 50% do preço normal. Se o total arrecadado na bilheteria desse filme foi R$ 4.562,50, então o valor arrecadado com os ingressos de meia entrada foi. Muito bem, então é uma questão que envolve a equação do primeiro grau, né? Então nós temos o seguinte, ele vendeu 150 ingressos ao preço normal. Vou dizer que o preço normal é N. Então se eu fizer 150 vezes N, que é o preço do ingresso normal, com 65 vezes o preço de ingresso de meia entrada, que eu poderia chamar de M, mas nós sabemos que esse preço é a metade do preço normal, né? Então o M é a metade, é 50%, né? A metade do preço normal. N dividido por 2. Poderia escrever assim também, né? M é igual a 0,5N, é a metade do preço normal. Mas não tem problema, né? Eu prefiro escrever na forma de fração. Então nós vamos ter N sobre 2. Isso será igual ao total arrecadado, né? Que é de R$ 4.562,50. Vou escrever apenas com uma casa decimal, fica mais fácil, né? Muito bem. Nós temos uma equação com fração. E é muito simples, né? Vamos calcular o MMC entre os denominadores envolvidos. E o MMC eu deixo aqui com o denominador dos dois lados, né? Denominador comum dos dois lados. Então, como só tem o 2 ali, né? Teria um 1 também. Nós sabemos que o MMC entre 2 e 1, obviamente, é 2. E agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, aqui embaixo do 150N tem 1, certo? 2 dividido por 1, 2, vezes 150N, 300N, né? Sinal de mais, sinal de mais. 2 dividido por 2 é 2, né? Vezes 65N, 65N. 2 dividido por 1, 2 vezes 4.562,5, vamos fazer aqui, né? 4.562,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, com 11, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 9. Uma casa decimal, uma casa decimal. 9.125 agora. Cancela, cancela. Igualamos os numeradores. 300N mais 65N, somando os termos semelhantes, 365N, que é igual a 9.125. 365 está multiplicando, a gente faz o que, meu querido? Passa dividindo, né? 9.125 dividido por 365. Vamos fazer aqui, né? 9.125 dividido por 365. Como aqui nós temos 3 algarismos, vamos pegar 3 algarismos, né? Quantas vezes ali o 365 cabe em 912? 3 vezes 3 daria 9, então 3 vai estourar aqui, né? Vezes 365 vai passar de 912. Então vamos testar o 2, né? 2 vezes 365 vai dar 730. Essa eu fiz de cabeça aqui. 2 menos 0, 2. 1 menos 3 não dá, pega emprestado. 11, esse fica valendo 8. 11 menos 3 é 8. 8 menos 7, 1. Baixo 5, abaixou de vida. 1825 dividido por 365. 18 dividido ali por 3, eu estou tampando aqui esses
dois últimos dígitos, certo? Eu sempre faço essa aproximação. 18 dividido por 3 dá 6, né? Então 6 estoura. Então vamos testar. Vamos testar o 5, né? 365 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então é 5, né? 5 vezes 365 deu exatamente 1825. O resto é zero. Então o nosso N é igual a 25. Então nós temos, né, que o preço normal ele foi de R$ 25, então nós devemos calcular ali quanto foi. Eu poderia calcular, né, quanto foi o total arrecadado do tipo normal, que eu teria que multiplicar 150 por 25, né, que é R$ 25 o preço ali, normal. O de meia entrada é 25 dividido por 2, né, seria 12,5, R$ 12,50. Então basta fazer o quê, né? 65 vezes n dividido por 2. Se você quisesse também fazer 65 vezes 12,5 direto, poderia também, né? Então vamos lá, vamos substituir. Então nós temos 65 vezes, quem é n? 25. Lembrando sempre que tem um número na frente, né? Ali de uma letra está multiplicando, né? Então 65 vezes 25, resultado dividido por 2. Então vamos fazer aqui, né? 65 vezes 25. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, salta uma casa. 2 vezes 65, 130. 5, 2, 6, 1. Então vamos fazer 1625 dividido por 2. Essa é muito fácil, né? Metade de 1600 dá 800, metade de 25, 12,5. Então é 812,5. Nós devemos deixar duas casas decimais, né, porque está em reais. R$ 812,50. Alternativa D. 22. Considere a seguinte informação publicada em um jornal eletrônico. A maioria da população acredita que a reforma da Previdência é necessária. É o que mostra a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Reforma da Previdência. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, ouviu 2.000 pessoas. Entre os entrevistados, 60% concordam que a reforma é necessária. Destes, 32% concordam totalmente e 28% concordam em parte com a afirmação. Com base na informação, é correto concluir que a diferença entre os números de entrevistados que concordam totalmente dos entrevistados que concordam em parte que a reforma da Previdência é necessária é igual a. Então, ele quer a diferença, né? Então nós devemos subtrair os que concordam totalmente menos os que concordam em parte, né? Em parte. Então vamos lá. Então ela ouviu 2.000 pessoas. Entre os entrevistados, 60% concordam que a reforma é necessária. E destes, tem que tomar muito cuidado, né? Então, aqui eu já devo calcular 60% dos 2.000. Porque destes, 32% concordam totalmente, não dos 2.000, e sim de 60% daqueles 2.000, certo? Então, vamos fazer isso primeiramente. Vamos calcular 60% de 2.000. De matemática, você sabe que é vezes, né? Então, vamos fazer 60% sobre 100 vezes 2.000. Vou cancelar 2 zeros com 2 zeros e faço 60 vezes 20. 6 vezes 2, 12, seguido de 2 zeros, 1.200, né? Então, na realidade, a gente vai calcular 32% de 1.200 e diminuir de 28% de 1.200, certo? Então, vamos fazer esse cálculo. 32% de 1.200 menos, nós vamos ter 28% de 1.200. É claro, eu poderia deixar o 1.200 sem evidência aqui, sem problema nenhum, né? Então, eu poderia fazer 32 menos 28%, né? E o resultado ali eu posso multiplicar por 1.200. Vamos fazer isso, fica mais fácil, né? Você poderia também fazer separadamente, certo? Calcular cada termo e em seguida diminuir, né?
Vou cancelar 2 zeros para facilitar, olha só. 2 zeros. E agora sim, ó, vou deixar em evidência o 12 então, né? E nós vamos ter 32 menos 28, o resultado devo multiplicar por 12, certo? O 12 é o fator comum que eu deixei em evidência. 32 menos 28, nós sabemos que é 4 vezes 12, 48, e eu já estou enxergando aqui uma alternativa. 48, resposta alternativa A. Muito bem, certo? Então fica a dica aí, sempre que você puder deixar em evidência para facilitar os cálculos, é muito válido. Vamos agora para a próxima questão. Nós temos aqui um texto para responder as questões 23 e 24. O gráfico, construído com base em dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, apresenta informações sobre a taxa de mortalidade infantil no município de Mauá de 2013 a 2017. Utilize-o para responder às questões de números 23 e 24. Nós temos aqui um gráfico que mostra a taxa de mortalidade infantil. Então, nós temos óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então, no ano de 2013, por exemplo, nós temos 15,69 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Lembrando que é apenas uma taxa e não um número absoluto, né? 23. A média aritmética simples das taxas de mortalidade infantil apresentadas no gráfico é igual a... Isso é bem fácil, né? A média nós sabemos que é a soma das medidas dividido pelo número de medidas, certo? Número de medidas. Então, vamos calcular a soma e dividir pelo número de medidas. Então, vamos somar 15,69 com 12,55 com 11,61, 9,31 com 9,08. Vamos lá? Então, com 5, 14, com 15, com 16, com 8, 24 a 2, 2 com 6, 8, com 5, 13, com 6, 19, com 3, 22, vai 2, 2 com 5, 7, com 2, 9, com 1, 10, com 9, 19, com 9, 28, certo? 2, 1, 3, 4, 5. Espero não ter errado. Vírgula embaixo de vírgula, né? Então, nós temos 58,24. Então, a soma deu 58,24. O número de medidas, nós temos aqui quantas medidas? 1, 2, 3, 4, 5 medidas, né? São 5 anos, 5 medidas. Então, nós temos que dividir 58,24 por 5. 58,24 dividido por 5, né? Nós temos duas casas decimais. Então, duas casas decimais igual às casas e eliminar a vírgula. Então, como aqui nós temos 500, vamos pegar 3 algarismos, né? Quantas vezes o 500 cabe em 582? Uma vez apenas, né? 1 vezes 500. 500 para 582, 82. Abaixo 4. Abaixo ou divida. Quantas vezes o 500 cabe em 824? 2 vai dar 1.000, então tem que ser 1, né? 1 vezes 500... 500 diminuindo 324. Coloca um zero e uma vírgula. Então, quantas vezes o 500 cabe em 3.240? Então, 6 vezes 500 vai dar 3.000, né? Então, diminuindo, nós temos 240. Coloca um zero. Está na parte decimal, não precisa adicionar zero, é só continuar a divisão, né? 2.400 dividido por 500. Então, nós vamos ter, né? Se fosse 25, seria 5. 24, então, vai ser 4. 4 vezes 500, 2.000. Para 2.400, 400. 1 zero. 4.000 dividido por 500 vai dar 8, né? 8 vezes 500, 4.000. Então, 11,648. 11,648, alternativa C. Muito bem, vamos agora para a questão 24. 24. Com base nas análises das informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. Letra A.
O número total de óbitos em crianças nascidas vivas ocorridos em 2016 foi maior que o número total de óbitos em crianças nascidas vivas ocorridos em 2017. Nós não podemos comparar as taxas com relação ao número total, né? Então ali a taxa é uma medida relativa. Concorda comigo? Então esse número total eu não posso comparar. Então essa está incorreta. Nós não temos o total, né? Se eu tivesse o total de cada ano, em seguida eu poderia comparar a partir das taxas, mas nós não temos essa informação. Letra B. O número total de óbitos em crianças nascidas vivas ocorridos em 2013 foi de aproximadamente 16 crianças. Novamente não temos o número total. Letra C. No ano de 2017, nas crianças nascidas vivas, para cada grupo com aproximadamente 9 óbitos, havia um grupo com aproximadamente 991 não óbitos. Vamos observar o dado lá de 2017, né? Qual é a taxa informada? Em 2017, nós temos 9,08 óbitos por mil nascidos vivos, né? 9,08 óbitos por mil nascidos vivos. Isso, se eu arredondar, é aproximadamente 9 mesmo, né? 9,08, arredondando aproximadamente 9 para cada 1.000 nascidos vivos, né? Então ele disse, nas crianças nascidas vivas, para cada grupo com aproximadamente 9 óbitos, havia um grupo com aproximadamente 991 não óbitos. Se são 1.000 ali que são nascidos vivos, né, e 9 são óbitos, então, se eu diminuir 1.000 menos 9, será realmente 991. Aproximadamente, então, posso afirmar isso sim, né? Então, a letra C é a correta. Então, vamos verificar a letra D e E, porque elas não estão certas. No período de 2013 a 2017, o ano com menor número total de óbitos de crianças nascidas vivas foi de 2017. Muito cuidado, porque nós não temos esse número total de óbitos, apenas a taxa, né, como a gente já falou antes. E aqui a mesma coisa já estou percebendo aqui, né? No período de 2013 a 2017, foram decrescentes os números totais de óbitos de crianças nascidas vivas. Não temos o número total. Muito bem, então vamos agora para a questão 25, se eu não me engano, né? Questão 25. Em agosto de 2018, uma reportagem foi ao ar em um telejornal com a seguinte introdução: 3 em cada 10 brasileiros não aprenderam suficiente para ler, escrever e fazer contas no dia a dia. Na sequência da reportagem, foi apresentada a seguinte informação: segundo o IBGE, no Brasil, são quase 12 milhões de pessoas nessas condições com mais de 15 anos. Se a informação do IBGE estiver associada à introdução da reportagem, pode-se concluir corretamente que, no Brasil, o número aproximado de pessoas com mais de 15 anos que não tinham esse problema, ou seja, aprenderam o suficiente para ler, ou escrever ou fazer contas no dia a dia, seria de... Muito bem, então 3 em cada 10 brasileiros não aprenderam o suficiente para ler, escrever e fazer contas no dia a dia, certo? E isso representa 12 milhões de pessoas, né? Então 3 décimos representam 12 milhões de pessoas. Então ele quer saber o seguinte, né? O número aproximado de pessoas com mais de 15 anos e que não tinham esse problema, se 3 décimos tinham problema, né? Então o inteiro seria 10 décimos. 10 décimos menos 3 décimos só pode ser 7 décimos, né? Então 7 de cada 10 brasileiros com mais de 15 anos aprenderam o suficiente, certo? Então é óbvio, 3 décimos não aprenderam, 7 décimos aprenderam. É o complementar aqui, né? Probabilidade a gente chama de complementar. Então, muito bem. Então, o número aqui que a gente quer saber representa x milhões, né?
até porque já está em milhões ali nos nossos dados. Aliás, nas alternativas. Então vamos lá, é só multiplicar cruzado, obviamente são grandezas diretamente proporcionais, né? Então 3 décimos de x é igual a 7 décimos de 12 milhões. Eu posso cancelar aquele 10 dos dois lados, está tudo dividindo por 10 dos dois lados. Então apenas trabalhar com 3x é igual a 7 vezes 12. 3 está multiplicando, passa dividindo. Não vou multiplicar aqui ainda, porque eu posso simplificar, né, meu querido? 12 por 3, nós sabemos que é 4. E 4 vezes 7, 28. Assim a gente ganha tempo. 28 milhões, o x é dado em milhões. Alternativa B. Muito bem, vamos para a próxima questão. 26. Em determinado dia, um vendedor vendeu a um cliente 2 unidades de um produto X e 1 unidade de um produto Y, totalizando R$ 155. Naquele mesmo dia, ele vendeu para outro cliente 5 unidades do produto X e 4 unidades do produto Y, totalizando R$ 440. Sendo assim, é correto afirmar que o preço unitário do produto X é. Pause o vídeo e tente resolver antes. É uma questão envolvendo sistema de equações. Muito bem, vamos dizer que o preço do produto X é X. Então, inicialmente, nós temos na primeira equação, né, 2 unidades de um produto X, então 2x, e 1 unidade do produto Y, então 1 unidade Y apenas, né? Isso fecha R$ 155, então eu igualo a 155, né? 2 vezes o preço do produto X com 1 vezes, ou melhor, né, apenas o valor de um produto Y, eu tenho ali o total arrecadado, que é de R$ 155. Então, na segunda informação, nós vamos ter o seguinte, né? Naquele mesmo dia, ele vendeu para outro cliente 5 unidades do produto X. Então, o que nós vamos ter? 5x, né? Com 4 unidades do produto Y. Então, 4y. Isso deve resultar em R$ 440. E é claro, a gente pode resolver esse sistema de equações aqui por 2 métodos. Você deve conhecer ou o método da substituição e ou o da adição, né? Eu vou utilizar aqui o método da adição. Você poderia resolver também pela substituição. Questão de gosto mesmo. Então vamos lá. Eu vou multiplicar a primeira equação aqui por 4, porque se eu fizer 4 menos 4y, vai dar 0, né? Então eu vou multiplicar a primeira equação por 4 e a segunda equação por menos 1, para no final cancelar aquele y, certo? E ficar apenas em função de x. Então a primeira equação multiplicada por 4 e essa equação multiplicada por menos 1. Então vamos reescrever o nosso sistema. 2 vezes 4 é 8, né? Então 8x mais 4 vezes y, 4y. 4 vezes 155, vamos fazer aqui 155 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Então vai dar 620, né? E aqui por menos 1, é só trocar o sinal, né? Menos 5x menos 4y, que é menos 440. Então agora vamos, né, adicionar as duas equações. Vamos somar, né? Método da adição. Vamos somar as duas equações. 8x menos 5x é 3x, né? E olha a mágica aqui, né? Mais 4y menos 4y cancela. Vai dar 0y, então posso cancelar, né? Que é igual 620 menos 440 dá 180. 3 está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 3 é igual a 60. Então nós temos R$ 60, que é o preço do produto X. E a gente precisa calcular o preço do produto Y, né? Então eu vou utilizar a primeira equação. Você poderia pegar a segunda também para encontrar o y. 2x mais y é igual a 160.
155. Então, 2 vezes o x é 60, né, mais y é igual a 155. 2 vezes 60 é 120, né? Então o y será 155 menos 120. 120 aqui, né? 2 vezes 60 é 120. 120 está positivo, passa para o outro lado e fica negativo. Então y é igual a 35, certo? 155 menos 120 é 35. Então agora dá para comparar, né? Então ele quer saber o x. O preço unitário do produto x é quantas vezes maior que o y? Basta diminuir, né? Então, fazendo 60 menos 35, nós vamos ter 25. Então, é essa que é a nossa resposta, né? R$ 25,00 maior, porque o x é maior, R$ 25,00 maior que o preço unitário do produto y. Certo, meu querido? Muito bem, vamos para a próxima questão. 27. 2 amigos trabalham como seguranças em empresas distintas, independentemente de serem ou não finais de semana ou feriados. Um deles, a cada 2 dias trabalhados, folga um, enquanto o outro folga um dia a cada 3 dias trabalhados. Se, em uma segunda-feira, ambos estavam de folga, então é correto afirmar que a vez imediatamente anterior em que ambos estavam de folga, em um mesmo dia, era. Pause o vídeo e tente resolver antes uma questão bem interessante. Nós já resolvemos uma questão bem parecida como essa, né? E muito cuidado em pensar o seguinte: um deles, a cada 2 dias trabalhados, folga um, enquanto o outro folga um dia a cada 3 dias trabalhados. O MMC entre 2 e 3, Júnior, é 6. Então, a cada 6 dias eles vão ter uma folga. Basta, a partir de uma segunda-feira, voltar 6 dias no tempo. Mas muito cuidado que não é tão simples assim, olha só. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos começar com aquela folga da segunda-feira, só para a gente entender. Segunda, terça, quarta, quinta, por aqui já está bom, você já vai entender. Então nós temos o seguinte: o funcionário A aqui, ele folga a cada 2 dias trabalhados. Aliás, a cada 2 dias trabalhados, ele folga um, né? Então, se ele teve uma folga aqui, ele trabalha, em seguida ele vai ter uma folga. Concorda comigo? Já o segundo funcionário, o funcionário B aqui, em uma segunda... aliás, desculpe aqui. Ele folga um dia a cada 3 dias trabalhados, né? Então, a cada 3 dias trabalhados, então se ele teve uma folga, ele vai ter que trabalhar. Ele só vai ter folga novamente aqui nessa semana, na sexta-feira. Concorda comigo? Então, significa que um funcionário A, ele vai ter uma folga a cada quantos dias? Nós vamos ter aqui 1, 2, 3 dias. Então, o funcionário A, ele tem uma folga a cada 3 dias. E o funcionário B, ele vai ter uma folga a cada 1, 2, 3, 4 dias, certo? Então, aqui nós vamos ter 3. Ele vai ter uma folga a cada 3 dias, né? E aqui o funcionário B, ele vai ter uma folga a cada 4 dias. E agora sim, o MMC vai funcionar, né? Então, se eu calcular o MMC entre 3 e 4, nós vamos descobrir em quanto tempo eles vão ter uma folga juntos novamente. Então, vamos começar a divisão aqui. É claro, né? São primos entre si, 3 vezes 4 vai dar 12. Mas para quem está começando é sempre bom fazer a fatoração. Vamos começar por 2, repete 3, 4 por 2, 2. Por 2, né? 3, 2 por 2, 1. 3, 1 e 1 finalmente. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Fica a dica, meu querido. O MMC, se nós temos números primos entre si, você pode multiplicar um pelo outro já, né? Primos entre si significa que eles não têm divisores primos em comum. Então, 3 vezes 4 vai dar 12 também, do mesmo jeito, né? Então, a cada 12 dias, eles vão estar de folga juntos. Então, muita atenção agora, né? Então,
Então nós devemos retornar 12 dias no tempo ali, né? Então é correto afirmar que a vez imediatamente anterior em que ambos estavam de folga, então vamos fazer novamente aqui a nossa tabela, né? Vamos começar aqui pelo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos colocar segunda ali para ilustrar, né? Então, eles estão de folga aqui na segunda-feira. A gente deve voltar 12 dias. Seria mais fácil lembrar o seguinte, né? O 12 é igual a 7 mais 5. Porque se eu voltar 7 dias, eu paro novamente numa segunda-feira, concorda comigo? Então nós estamos agora na segunda-feira dos 7 dias corridos. Paramos na segunda-feira, então nós temos que voltar agora 5 dias para descobrir qual é a resposta da nossa questão, né? Então, vamos voltar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então parou numa quarta-feira, que é a nossa resposta, certo? Então, significa que na quarta-feira, né, foi o dia da semana que eles tiveram novamente folga novamente juntos, né? Certo? Então, alternativa B. Questão bem interessante, espero que vocês tenham gostado. Vamos para a questão 28. 28. Um reservatório de água com capacidade total abastece outros reservatórios menores. Abrindo-se 4 acessos aos reservatórios menores ao mesmo tempo e com a mesma e maior vazão possível em todos eles, o reservatório maior esvazia-se totalmente em 5 horas. Se apenas 3 desses acessos forem abertos nas mesmas condições, o tempo necessário para o esvaziamento total do maior reservatório inicialmente cheio será D. Muito bem, a questão envolvendo regra de 3 simples, né? Com 4 acessos, o reservatório esvazia-se totalmente em 5 horas. 4 acessos, ele vai se esvaziar totalmente em 5 horas. Se apenas 3 desses acessos forem abertos, então 3 acessos, em quanto tempo o reservatório vai se esvaziar? Em X horas, né? Certo? Então, muito cuidado, antes de multiplicar cruzado, vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Se aqui nós temos 4 acessos e agora nós temos 3 acessos, diminuiu o número de acessos, né? Com menos acessos, nós vamos ter um maior ou menor tempo para o reservatório se esvaziar. Com menos acessos, ele vai se esvaziar no maior tempo, concorda comigo? Então aqui nós vamos ter, se esse aqui diminuiu e aquele vai aumentar, são grandezas inversamente proporcionais, né? Então nós devemos inverter a razão, eu sempre inverto a razão onde não tem o x. Então no lugar de 4 sobre 3, eu vou deixar 3 sobre 4, que é igual a que eu mantenho, 5 sobre x. Por via de regra, eu sempre inverto quando são inversamente proporcionais, inverto ali a grandeza onde não tem o x, certo? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 3x é igual a 4 vezes 5, que é 20. Então, x é 20 dividido por 3 horas. Como nós temos horas e minutos, vamos passar 20 sobre 3 horas para minutos, né? Você até poderia dividir, mas teria uma dízima ali e seria mais complicado. Olha como fica mais fácil a gente pensar no seguinte fato. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, né? Então 20 terços da hora, eu faço 20 terços vezes 60 e daí eu passo para minutos, né? 1 hora tem 60 minutos. Então de horas para minutos eu multiplico por 60. Concorda comigo? Então basta multiplicar ali por 60. E eu vou simplificar ainda, né? 60 dividido por 3 eu sei que é 20. Então faço 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400 minutos. 400 minutos, nós vamos ter quantas horas? Não pode ser 7 horas, né?
Porque 7, se eu fizer 7 vezes 6, dá 42. Então daria 420 só às 7 horas. Então provavelmente 6 horas e 40 minutos, né? 400. Aqui está em minutos. Para passar para horas, nós vamos ter que dividir por 60, né? Então vamos dividir por 60. Então aqui o quociente será dado em horas e o resto em minutos. Então, quantas vezes o 60 cabe em 40 é menor? Pego 400. 6 vezes, né? 6 vezes 60, 360 para 440. Então 6 horas e 40 minutos. 6 horas, 360 minutos, né? E restaram 40 minutos. Certo? Então a resposta aqui, alternativa D. Muito bem, vamos para a questão 29. 29. Um terreno retangular, com comprimento 5 metros maior que a sua largura, será dividido em duas partes iguais, por uma de suas diagonais. Sabendo-se que a área desse terreno é de 150 metros quadrados, a medida da diagonal que será utilizada para fazer essa divisão será maior que. Muito bem, vamos ilustrar aqui o nosso problema, né? Nós temos um retângulo e ele diz que o comprimento é 5 metros maior que sua largura. Então, se a largura for x metros, aqui só pode ser x mais 5, né? O comprimento é 5 metros maior que a largura. Ele disse ainda que a área desse terreno é de 150 metros quadrados. Ou seja, né, se a área é 150 metros quadrados, a área de um retângulo a gente faz a base vezes a altura. Então, se eu fizer x mais 5, cuidado que são dois termos aqui, né? Devo deixar o parênteses. Então, vezes base vezes a altura, que é x, isso deve resultar em 150, né? E é claro que você poderia resolver aqui a equação do segundo grau, né, fazendo a distributiva, chegando na equação do segundo grau. Você pode fazer também por tentativa, né? Então, qual número somado 5 vezes esse próprio número dá 150? Eu já estou chutando que pode ser o 10, né? Porque 10 vezes 10 mais 5 é 15. Então, 15 vezes 10 é de fato 150. Então, x só pode ser 10, né? Então, x aqui é 10. Júnior, se eu não soubesse disso de cabeça, então vamos fazer aqui, fazendo a distributiva, né? Então, jeito tradicional, x vezes x, x ao quadrado, mais 5 vezes x, 5x. 150 vamos passar para esse lado, 150, que é igual a zero, né? Está somando, ele passa subtraindo, então o sinal aqui de menos. Então, o A, o B e o C da nossa equação, o A vale 1, o B vale 5 e o C vale menos 150. Delta é B ao quadrado menos 4AC, pela fórmula resolutiva. B, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 150. Então, 5 ao quadrado, 25, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 150, 600. Então, o delta é 625. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, né? Então, x é menos b, que é 5, mais ou menos raiz quadrada de 625, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, nós temos menos 5, mais ou menos raiz de 625 é 25, dividido por 2. O x1 será menos 5 mais 25 dá 20, né? Dividido por 2, 10. O x2, menos 5 menos 25, menos 30, dividido por 2, menos 15, e não serve. Porque ali nós temos que a medida deve ser positiva, né? Afinal, é a medida de um lado, não pode ser negativa. Então, provando de fato que o valor de x é 10, né? A gente tinha feito de cabeça antes. Em concurso é muito válido você tentar fazer algumas coisas de cabeça mesmo. Então, x é igual a 10,
sabendo disso, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu apagar isso que nós não vamos precisar. Só mesmo para a gente treinar a equação do segundo grau, né? Algumas pessoas acabam esquecendo. Então, se o x ali é 10, quais são as medidas, né? Aqui nós vamos ter 10 mais 5, 15. E aqui 10. Então, nós temos 15 metros de comprimento por 10 metros de largura. E ele quer saber o quê? Sabendo-se que a área desse terreno é de 150 metros quadrados, ele quer saber a medida da diagonal que será utilizada para fazer essa divisão. Então, muito bem, a diagonal é essa medida aqui, né? Deixa eu só pegar aqui um outro pincel que eu utilizo para poder fazer linhas retas. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Essa é a diagonal. Nós temos que esse cateto é 15 metros, esse outro cateto 10 metros, e a diagonal é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, o teorema de Pitágoras, d ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, agora vamos resolver aqui a nossa equação do segundo... Aliás, é uma equação de segundo grau mesmo, né? Porque tem um quadrado ali. Vamos resolver aqui pelo teorema de Pitágoras. 15 ao quadrado nós sabemos que é 225, qualquer coisa é só você fazer no cantinho. 10 ao quadrado é 100. Então aqui nós vamos ter que a diagonal ao quadrado é igual a 325. Ops, 5 ficou um pouco estranho. 325, então a medida da diagonal, como deve ser positiva, né? Eu teria que colocar um mais ou menos, mas só a medida positiva vale ali. Será raiz quadrada de 325. E o autor da questão ele foi gentil. Ele quer saber a medida da diagonal será maior que... Então, raiz quadrada de 325, se eu fizer 10 ao quadrado é 100, tá longe ainda, não pode ser a letra A. 15 ao quadrado, 225, então maior que 10, que é 10 ao quadrado 100, e 15 ao quadrado 225 não pode ser, porque aqui a gente tem 325, né? Então só pode ser a letra C. Então 15 metros e menor que 20 metros. 20 ao quadrado dá 400, 15 ao quadrado 225, né? Então é um número que está entre 15 e 20, certo? Letra C. 20 ao quadrado já passa, né? 400, 25 ao quadrado 625. Então a letra C. E a raiz quadrada de 325 é aproximadamente 18. Muito bem, vamos para a questão 30. 30. Uma foto tem um formato retangular e será necessário ampliá-la, de modo que sua área fique 21% maior, mantendo-se, da foto original, a razão entre o maior e o menor lados. Comparado ao perímetro da foto original, o perímetro da ampliação aumentará em... Muito bem, vamos ilustrar ali a nossa foto em formato retangular, né? Então, nós temos algo mais ou menos desse tipo aqui. Vamos dizer que o comprimento é x e a medida da largura seja y. Então, isso aqui é a foto original, certo? Então, a área originalmente aqui é base vezes altura, ou seja, x vezes y. E daí é isso o seguinte, vamos ampliar aquilo ali. É claro que o que eu vou fazer está fora de escala, certo? Então vamos ampliar. E de modo que essa ampliação resulte em uma área 21% maior, né? Então vamos lá. Essa nova área, portanto, ela será 21% maior que a área anterior. Se a área anterior é xy, vamos utilizar a fórmula do aumento, né? Eu já mostrei em outros vídeos que a fórmula do aumento percentual é 1 mais P vezes o valor que está sofrendo aumento, ou seja, vezes o valor x. Se você não conferiu, acesse a nossa playlist sobre porcentagem, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Então, muito bem, a fórmula do aumento é essa daqui. Lembrando que aquele P é a porcentagem em decimal. Então, de modo que sua área fique 21% maior, 21% é a mesma coisa de 0,21, certo?
Então, deixando em decimal, fazendo aqui, utilizando a nossa fórmula, 1 mais 0,21 será igual a 1,21. Então, nós vamos fazer 1,21 vezes o valor que está sofrendo o aumento, que nesse caso é xy, não é? Então, a nova área é 1,21 vezes xy, é 21% maior, que representa 1,21 vezes o valor antigo, que é xy. E muito bem. Agora nós devemos calcular quanto é o perímetro, né? O novo perímetro. Não temos xy agora, certo? A razão se mantém. A gente tem um fator ali multiplicando o x e multiplicando o y também, certo? Porque a razão se mantém. Então a gente deve descobrir as dimensões novas, né? Então, só pode ser que nós tenhamos um mesmo fator para os dois casos, né? Para o comprimento e para a largura. Então, qual número vezes ele mesmo resulta em 1,21? Ora, a resposta é a raiz quadrada de 1,21, né? E a raiz quadrada de 121, nós sabemos que é 11. Então, 1,21, a raiz quadrada é 1,1, certo? Você pode deixar na forma também de razão, né? 1,21 é 121 dividido por 100. A raiz quadrada de 121 é 11, a raiz quadrada de 100 é 10. 11 por 10 dá 1,1, né? Então, muito bem, descobrimos aqui as novas dimensões, né? 1,1x e 1,1y, certo? Então, mostrando também que a razão se mantém, né? Se eu fizer y sobre x, é a mesma coisa de 1,1y dividido por 1,1x. E a área continua sendo 1,21xy, né? Se eu multiplicar aqui os dois, vai dar 1,21xy. Muito bem. Então agora vamos verificar com relação ao perímetro antigo, né, qual que foi a ampliação em porcentagem. Então vamos fazer os perímetros. O perímetro aqui é a soma de das medidas de todos os lados. Então lá em cima nós temos x e aqui y, né? 2x com 2y. 2x com 2y. Ou eu posso deixar o 2 em evidência e fica x mais y. E o perímetro aqui é análogo, né? 2 vezes 1,1x, apareceu aqui em cima e embaixo, né? 2 vezes 1,1x, mais do lado direito e do lado esquerdo, 2 vezes 1,1y. Então, o perímetro nós vamos ter 2 vezes 1,1 é 2,2x mais 2,2y. Então, nós vamos ter 2,2 eu posso deixar em evidência, x mais y. Então, é claro que é um novo perímetro, né? Esqueci de deixar isso bem claro. Então, com relação àquele 2, nós temos agora que o perímetro, nós temos 2,2 ao invés de 2, né? Então, se antes o valor antigo era 2, que é o nosso 100%, de 2 aumentou quanto o perímetro? Ora, 2,2 menos 2 é igual a 0,2, tá? Então, houve um aumento de 0,2 em porcentagem x%. Multiplicando cruzado, a gente descobre quanto foi o aumento percentual, né? Então, nós vamos ter 2x é igual a 0,2 vezes 100. 0,2 vezes 100, vamos deslocar com a vírgula duas casas, né? Então, posso colocar um zero ali para facilitar. Duas casas, então vai ficar 20, né? 2x é igual a 0,2 vezes 100, 20. O 2 está multiplicando, passa dividindo, né? 20 dividido por 2 é 10. Resposta: houve um aumento de 10%, alternativa A. Pois muito bem, essa questão um pouquinho mais complicada, né? A VUNESP costuma cobrar questões parecidas como essa em nível superior e não em nível médio. Então aqui foi uma novidade, mas é isso mesmo. Então a prova, de modo geral, foi uma prova de nível médio, vamos dizer assim, de dificuldade, né? E não de escolaridade. Eu considerei essa prova de nível médio, então se você achou difícil, é porque realmente a prova não foi fácil, pelo menos ao meu ver. Pois muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse ano de 2020 vai ter muita correção aqui
o canal Ciência Exata, seja de matemática, seja de português, né? Também raciocínio lógico que eu vou fazer questão de resolver várias provas aí da VUNESP envolvendo raciocínio lógico. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo ano para todos nós e que vocês possam ser aprovados nesse ano de 2020. Um forte abraço e até a próxima!